Eu estava conversando com uma amiga que é médica e eu estava dizendo a ela, sabe, há uma inversão tão grande de valores hoje em dia que parece que as pessoas que estão na rua, circulando e se divertindo, indo aos shoppings, indo às festas, são muito corajosas e nós que estamos trancafiados dentro de casa somos um bando de covardes. Eu não estou falando absolutamente das pessoas que são obrigadas a sair de casa, a não poder manter a quarentena. Eu não estou falando absolutamente dos médicos e dos profissionais de saúde que morrem para salvar vidas daqueles que muitas vezes se contaminaram por não ter preservado a quarentena. E a coisa mais extraordinária é que eu tenho esse hábito de ler diariamente, eu estou sempre emendando um livro no outro. E ontem eu resolvi reler um livro da Marguerite Yourcenar chamado O Tempo, esse grande escultor. Num dos capítulos, que foi justamente o que eu abri para ler na hora que eu fui me deitar, tem um texto dela com uma página e meia, que diz o seguinte, começa assim: essa facilidade infausta de morrer. Eu vou repetir, essa facilidade infausta de morrer. Ela coloca como epígrafe um trecho de um poema do Victor Hugo, em que ele diz: não podendo aplacá-la, é preciso temer-se esta facilidade infausta de morrer. Né? O Victor Hugo escreveu esse poema a respeito da morte dos jovens na Comuna. Né? Ele achava que era uma falha da geração dele não ter preservado esses jovens que morreram, né? Então, ele se indagava, já que não podemos detê-la, nós temos que temer a morte, né? Eu não sei porquê, mas isso foi como se botasse em palavras o que eu venho sentindo ultimamente. A Marguerite Yourcenar escreve um século depois, exatamente um século depois, em 1970, algo a respeito de uns jovens que se imolavam vivos por não concordarem com as regras da sociedade. Eles não se adaptavam, então eles resolvem morrer. E ela acha isso um absurdo. Fala, mas como morre jovens tão ainda crianças, né, sem terem vivido? Como que a gente pode fazer para deter isso, né? E eu imediatamente me lembrei dessas perdas que nós estamos tendo, que não são de brincadeira, não é um resfriadinho, só ignorantes, só negacionistas, só gente muito sem amor à vida, com pulsão de morte muito latente, é que sai podendo estar em casa. E eu acho extraordinário o jeito com que ela encerra o pensamento dela e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela diz assim: tê-los-íamos talvez salvos se os tivéssemos persuadido de que sua recusa, sua indignação, seu próprio desespero nos eram necessários, se tivéssemos sabido opor a essa facilidade infausta de morrer a dificuldade heróica de viver, ou de tentar viver, ela coloca entre aspas, de modo a fazer do mundo um lugar um pouco menos escandaloso do que é. Então eu queria encerrar com as mesmíssimas palavras dela: corajoso para os que não podem ficar em quarentena é trabalhar, correr o risco,
nós temos os operários, os empregados, as pessoas que não têm renda, que têm que cotidianamente encontrar um jeito de suprir as suas necessidades básicas. Mas para os outros, os que têm essa opção, o heróico é ficar com todas as perdas, com todo o luto que isso implica. Você perde os hábitos, você não sai, você perde o direito de ir e vir, você não vê os amigos, você não beija as pessoas, você não abraça os filhos, não vê a formatura do neto, mas é uma coisa heróica viver. Viver é que é heróico.